Boa noite, amigos, meus amigos e amigas, nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz, com saúde. Vamos, gente, gravar o nosso vídeo de hoje. Nós estamos meditando sobre a oração do Pai Nosso, tá? Inclusive eu estou usando esse livrinho, tá? Para entender e rezar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, tá? Nós podemos fazer qualquer oração, orar qualquer oração, mas essa oração aqui foi o próprio Cristo quem nos ensinou, e ela tem um poder muito grande. Dizem os exorcistas, o demônio ele tem pavor dessa oração, e ela tem os seus pedidos. Você sabia que elas são 7 pedidos? Né? Eu não sabia, eu fiquei sabendo agora que são 7 pedidos que a gente faz no Pai Nosso. Por quê? Porque o 7 na Bíblia significa plenitude, perfeição. Os números da Bíblia são todos simbólicos, né? A gente não pode interpretar os números ao pé da letra na Bíblia. Então, são 7 pedidos que a gente faz no Pai Nosso. Então, nós já estamos meditando aí. Já nas aulas anteriores, eu fiz uma introdução. Na aula passada, nós meditamos sobre o céu, não é? O Pai que está no céu, o que significa isso? Expliquei. Já expliquei por que a gente chama Pai Nosso. Por quê? Porque Deus é nosso Pai. Também já expliquei. Hoje nós vamos explicar o pedido que nós fazemos. Santificado seja o vosso nome. Por que nós pedimos isso? A Deus. Deus, santificado seja o vosso nome. Tá? Então nós vamos meditar sobre isso hoje. Ok? Então, se você quiser depois anotar aí os textos bíblicos que eu deixar, porque aqui eu não tenho tempo para poder ler os textos bíblicos, né? Se tiver alguma coisa que eu queira passar para vocês, aí depois vocês leem, tá bom? Porque eu não tenho condição aqui de aprofundar, tá bom, gente? Então, vamos à nossa aula de hoje, né? Estudando sobre essa oração tão bela, né, que a igreja reza ela há 2000 anos. Está lá na liturgia da igreja há 2000 anos. É obrigatório rezar. Toda missa a gente reza o Pai Nosso. Não sei se você já percebeu. Pode ser dia de domingo, pode ser dia de semana. É obrigatório, está no missal romano. É uma oração que a igreja não abre mão, tá? Porque foi o próprio Cristo que nos ensinou, né? E mandou a gente rezar assim. Ok? Então, gente, vamos lá. O que quer dizer isso? Santificado seja o vosso nome. Gente, primeiramente, nós temos que entender que o nome de Deus é um nome sagrado, é um nome santo. Tanto que é um mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Os judeus eles têm tanto respeito pelo nome de Deus que eles nem chamam a Deus pelo nome. Já expliquei isso aqui. Quando a gente estudou no livro do Êxodo capítulo 3, Moisés pergunta o nome de Deus,
Deus fala, eu sou aquele que sou. E que, traduzido para o português, dá Javé. Só que os judeus, eles não pronunciam esse nome, Javé. Por quê? Porque, por respeito a Deus, eles têm um respeito profundo. Tem algumas coisas, gente, que a gente tem que aprender com as outras religiões. Por isso que a igreja ensina que nem tudo das outras religiões são ruins, não. Isso é um costume judeu que a gente deve seguir. O respeito que eles têm por Deus. Não é só porque eles não pronunciam o nome de Deus, não. Quando eles vão orar, rezar, né, eles se inclinam, né, eles não fazem oração de qualquer jeito, não. É um respeito que eles têm pelo Criador. E a gente, às vezes, não tem essa mesma preocupação. Não é? Gente, eu vou conversar com Deus, eu vou falar com Deus, seja na igreja, ou seja em qualquer lugar. Respeito profundo, que eu estou falando com Deus, não é com qualquer pessoa. Se você tem que ter respeito com seu pai, com a sua mãe, com uma pessoa mais velha, imagine com Deus, que é o Criador. Então, os judeus, eles têm um respeito profundo por Deus. E eles nem pronunciam o nome Javé. Eles falam, meu Senhor, Adonai. Né? Quando a gente vai ver aquele filme Paixão de Cristo no original, a gente vê quando Jesus ele se refere a Deus, ele chama Deus de Adonai, ou seja, meu Senhor. Ele não se refere a Deus pelo nome, Javé. Por quê? Por respeito. Inclusive, eu já expliquei isso aqui, vou explicar novamente. O Papa Bento XVI pediu para que nós católicos também não para a gente não pronunciar o Javé, inclusive na liturgia, nas músicas, aquelas músicas que tem o Javé, o Papa Bento pediu para a gente não pronunciar o Javé, em respeito a Deus, assim como os judeus, né? Então o Papa pediu isso, e a gente, o Papa pediu, a gente tem que atender. Então eu expliquei sobre essa questão do nome de Deus quando a gente estudou sobre o livro do Êxodo. As seitas, né, e os irmãos, né, que usam o Jeová, já expliquei que é um nome, uma tradução errada do nome Javé. Né? É uma tradução que já ela vem bem depois do Javé, né? Ela, na época dos reformadores protestantes. Então, o Jeová não é uma tradução correta. Mas nem o Javé a gente deve pronunciar, o Jeová menos ainda. Porque a igreja ensina que não é uma tradução correta do nome de Deus. Mas o mais importante é que o nome de Deus é sagrado, o nome de Deus é santo. Então nós vamos ver alguns textos, tá? Algumas coisas que a igreja diz sobre esse pedido que nós fazemos a Deus. Ok? Então eu quero começar uma reflexão que o Papa João Paulo II fez sobre o nome de Deus. Então eu quero colocar aqui para você. Olha o que disse o Papa João Paulo II sobre isso. O nome de Deus único deve tornar-se cada vez mais aquilo que é um nome de paz e um mandamento de paz. Então, quando a gente for se referir a Deus, né, deve ser o quê? Naquele momento que a gente estiver, né, em paz com a gente mesmo. Não é por quê? Porque o nome de Deus é sagrado. Não é? Deus é o príncipe da paz. Então, é a reflexão que o Papa faz. E aqui ele fala uma coisa teológica. O nome do Deus único. Então, quer dizer, não existe mais de um Deus. Não existe esse monte de Deus aí que o povo cria. Né? Hoje tem esse monte de Deus aí que o povo cria. Mas para nós cristãos, olha o que o Papa fala. O nome do Deus único. Tá? Então nós cremos num Deus que é único. Não existe deuses. Né? Então, não tem isso. Outra coisa, isso quer dizer para a gente se colocar na presença de Deus. Santificado seja o teu nome. Então, quer dizer, a gente se coloca na presença daquele que nós confiamos, que é santo, que é Deus, na presença de Deus, que é nosso Pai e que está no céu. Nós já meditamos nas aulas passadas. Para adorá-lo e amá-lo. Olha que bonito. Bendizê-lo. Né? Então, para que a gente, no Pai Nosso, a gente santifica o nome de Deus? Para amá-lo, adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Tem muitos textos bíblicos que falam isso.
né? Bendizei o santo nome do Senhor. Né? Tem salmos que falam isso. Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então, quer dizer, então para isso que nós pedimos, então, para santificar o nome de Deus, ok? Então a gente busca o quê? A glória de Deus. Tá? Então quando a gente invoca o nome de Deus, é para buscar a glória de Deus, ok? Então aqui já tem um primeiro texto que a gente pode meditar sobre isso. É o Salmo 42, versículo 8. O abismo da nossa miséria clama pela majestade do Pai. Então por que a gente clama o nome de Deus? Por causa do abismo da nossa miséria. Por que a gente pede misericórdia? É a nossa miséria pedindo, né, a Deus que tenha piedade de nós. Isso quer dizer misericórdia. A nossa miséria que vai ao encontro do coração de Deus. Córdia vem de coração. Então é o coração de Deus que socorre a nossa miséria. Né? Por isso que nós santificamos o nome de Deus. Ok? Então, gente, isso é muito bonito, né? Tá vendo como que é importante a gente meditar essas coisas? Tá? Olha só, no Sermão da Montanha, Jesus deixou claro que devemos o quê? Glorificar o nome do Pai que está no céu. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Anotem esses textos, gente, para vocês lerem em casa, tá bom? Mateus capítulo 5, versículo 16. Então, o próprio Jesus fala que nós temos que glorificar o nome de Deus. Por isso que nós pedimos, então, invocamos o nome do Senhor. Ok? Santificado seja o teu nome. A santidade de Deus é o mais profundo mistério. Isso aí eu já estou cansado de falar aqui, né? Deus é um mistério. Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele nos revelou na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Ok? A Escritura chama de glória a sua irradiação e a sua majestade. Por isso que a gente fala glória de Deus, não é? Glória ao nome do Senhor. Manifestada na criação e na história. Olha aí, tá vendo? Interessante. Outra coisa, a nossa busca pela santidade depende do quê? Depende da gente glorificar a Deus. Por quê? Porque pelos nossos méritos a gente não consegue ser santo. Por isso que nós clamamos também o nome de Deus, santificar. Porque se a gente santificar o nome de Deus, Deus vai nos honrar. Ok? Sem o mérito de Deus, o santificar o nome de Deus, a gente não tem mérito nenhum. Ok? Jesus nos revela o Pai e santifica plenamente o seu nome. Ok? No batismo fomos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus. Então, a Santíssima Trindade, quando a gente é batizado, a Santíssima Trindade mora em nós. Tá? Por isso que é importante também o nome. Escolher também um nome santo e cristão também para os nossos filhos. Isso, gente, isso tudo tem sentido. Isso não é uma brincadeira. Tem gente que fica escolhendo cada nome para o filho. Tá? Por que o Papa muda de nome? Já expliquei sobre isso. Porque o primeiro Papa que mudou de nome, ele tinha um nome chamado Minerva, que era o nome de um deus pagão. E ele foi e trocou de nome. Então, quer dizer, o nome é uma coisa séria. Então, assim como a gente santifica o nome de Deus, o nosso nome também é sagrado. A Bíblia fala que Deus nos chama pelo nome. Então, você não deve colocar nenhum nome de artista no seu filho, de pagodeiro, ator. Ele não sabe nem que você existe. Coloca o nome cristão no seu filho, a igreja ensina. Coloca o nome cristão no seu filho, coloca o nome de um santo no seu filho. Por quê? Porque ele vai ter a intercessão, a proteção desse santo no céu. Tá? Um nome bíblico, que não deixa de ser santo, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Se algum dia Deus me der a graça de ter um filho, eu quero que meu filho também tenha
um nome santo. Eu não quero, eu jamais vou escolher o nome desses artistas aí que não salva, não. Pelo contrário, eu quero colocar um nome cristão no meu filho, né? Então, a gente tem que fazer isso, colocar nomes cristãos nos nossos filhos, ok? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, ok? Durante toda a nossa vida, Deus, nosso Pai, nos chama à santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Então, quer dizer, assim como a gente glorifica o nome de Deus, Deus pede que nós busquemos também a nossa santidade, ok? Para que o nome de Deus seja santificado entre as nações, depende da nossa vida e da nossa oração, como mostraram os profetas e os apóstolos. Olha aí. Então, gente, para o nome de Deus ser santificado, quem é que vai acreditar em Deus se os próprios cristãos não dão testemunho? Aí a importância do testemunho. Ah, gente, é importante da gente dar um bom testemunho. Porque muitas das vezes a pessoa não quer saber de Deus, por quê? Por causa do contra-testemunho dos cristãos. Entenderam? Claro que isso também não é um pouco de desculpa também, porque, né, vamos dizer assim, a gente deve ir a Deus por amor a Ele. Mas que não adianta, por mais que a gente... alguém vai nos seguir, não adianta. Alguém vai nos imitar. Entendeu? Então, infelizmente, isso acontece. Isso acontece as pessoas não imitam aí artista, as pessoas não imitam aí político, né? As pessoas não imitam várias pessoas. Então, quer dizer, infelizmente, né, ou felizmente, as pessoas também nos imitam. Então, quer dizer, se você der um contra-testemunho, as pessoas não vão querer saber de Deus. E como é que vai santificar o nome de Deus assim? A importância do cristão dar bom testemunho. É aquilo que diz Dom Bosco, santo da igreja. Nós temos que ser bons cristãos e honestos cidadãos. Ok? Olha que bonito. Olha que texto bonito. De São Paulo. São Paulo diz: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Olha aí. Você prega para não adulterar, mas você mesmo adultera, então você está dando contra-testemunho. Se você fala para o seu filho não fazer isso, você também não pode fazer. Ah, meu filho não pode xingar palavrão, mas se você xinga palavrão, que exemplo você está dando? Meu filho tem que ir na missa, mas você não vai, como é que você vai dar testemunho? Meu filho tem que rezar, mas você não reza. Meu filho tem que ler a Bíblia, você não lê. Entendeu? É isso que São Paulo está dizendo. Você está sendo hipócrita. Você está sendo igual os fariseus, falava, mas não fazia. Entendeu? Tu que abominas os ídolos, pilhas os seus templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha aí, os mandamentos. Quer dizer, você fala, mas você não pratica os mandamentos. O nome de Deus está sendo blasfemado por vossa causa entre os pagãos. Olha aí, Romanos capítulo 2, versículos 22 a 24, Isaías 52, versículo 5. Gente, esse texto é bonito. Esse texto dá uma meditação boa pra gente. Gente, não adianta nada. Por isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, né? Não adianta me dizer Senhor, 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 se você não faz a minha vontade, se você não cumpre os meus mandamentos. Falar que é cristão, gente, é muito fácil. Cristão de boca, católico de boca, tem vários. Né? Infelizmente é o que mais tem, católico de boca. Né? Mas você tem que ser praticante. Católico de IBGE, a igreja não precisa de católico do IBGE, nem Deus precisa. A igreja e Deus precisa de católicos praticantes, cristãos praticantes da palavra, e não ouvintes. E não é só aquele que ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Entendeu? O profeta Ezequiel mostrou bem como o nome de Deus está profanado, lá no Antigo Testamento, hein? Pelos pecados do povo idólatra e como seria santificado pela sua conversão. Deus santificará o seu nome, definitiva e completamente, quando ele purificar os israelitas dos seus pecados, dando-lhes um novo coração e um novo espírito,
para que possam observar os seus estatutos, ou seja, os seus mandamentos. Onde que está esse texto? Que é belíssimo. É Ezequiel 36, versículos 22 a 28. Esse texto do profeta Ezequiel, ele é maravilhoso. Eu não vou ler ele aqui porque ele é um pouco grande, mas depois você lê em casa, que é belíssimo, belíssimo. Ok? É do profeta Ezequiel. Pedimos a Deus que santifique o seu nome, porque é pela santidade que ele salva e santifica toda a criação. Por quê? Porque Deus é santo, né? E o nome de Deus é santo. A Bíblia se refere a Deus como 3 vezes santo, está lá no profeta Isaías e no Apocalipse. Tá? Então, gente, quando a gente for se referir a Deus, maior respeito possível. Vai ensinar isso para os nossos filhos, entendeu? Ao respeito pelo nome de Deus, não fazer piada com o nome de Deus. Isso não é só para Deus não, tá? Isso é para tudo aquilo que é sagrado. Para Deus, para os anjos, para os santos, para a Virgem Maria. Não podemos ficar fazendo piadinha com Deus e com a Virgem Maria, com os santos, nada disso. Eu não gosto dessas piadinhas que esse pessoal fica fazendo com Deus. E pior ainda, né? Tem que ter muito cuidado para não virar chacota, porque de Deus não se zomba. Está lá Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que o homem plantar, ele vai colher. Não brinquemos com o nome de Deus. Tá? Nós já temos aí bastante exemplos de pessoas que brincaram com o nome de Deus e não se deram bem, não. Não se deram bem. Né? O Titanic é um deles. Nem Deus afunda. Ó, o que aconteceu? Né? Então, John Lennon, né? Os Beatles são maiores do que Jesus Cristo. Olha o que aconteceu com ele. Então, gente, de Deus não se zomba. Tem que ter muito cuidado ao se referir a Deus. Pedimos que o nome de Deus seja santificado em nós por nossa vida. Olha aí, então, não é só pedir, né, para santificar o nome de Deus, né, por pedir, vazio. Não. É com a nossa conversão, é com a nossa mudança de vida, é com a nossa vida. Ok? Pois se vivermos bem, o nome divino é bendito, mas se vivermos mal, ele é blasfemado. Olha aí, tá vendo? Então a gente pode muitas vezes jogar o nome de Deus na lama, com as nossas atitudes, não é? Com a nossa vida, do jeito que a gente leva. Ok? Rezamos, portanto, para merecer ter em nossas almas tanta santidade quanto é santo o nome do nosso Deus. Então, quer dizer, a gente também está na nossa caminhada, na nossa busca para a santidade, ok? Assim como Deus é santo. Quando dizemos santificado seja o vosso nome, pedimos que ele seja santificado em nós, que estamos nele. Olha aí, a gente está em Deus e Deus está em nós. Entendeu? Gente, já falei isso aqui várias vezes. Pelo batismo, a Santíssima Trindade mora em nós. Deus está no meio de nós, está dentro de nós. Ok? Mas a gente também precisa estar em Deus. Ok? Também nos outros, olha aí. Então, também não sejamos egoístas, achar que Deus só está em mim. Não, lembrando que o Pai Nosso é uma oração plural, não é uma oração singular. O Pai é nosso, ok? Então também Deus está no outro, Deus não está somente em mim. Se aquele ali é batizado, Deus também está nele. Ele também é um filho de Deus como eu. Tá? Então temos que parar também com esse egoísmo, achar que Deus só está em mim. Né? O meu Deus. Né? Então temos que parar com isso, gente. Nos outros que a graça de Deus ainda aguarda, a fim de conformarmos a Ele, que nos obriga a rezar por todos. Olha, então o Pai Nosso nos obriga a rezar por todo mundo. Por isso que ele é uma oração plural. Então, se você reza o Pai Nosso pedindo só para você,
Está perdendo seu tempo, não vai conseguir nada. Ok? Tem que pedir para todos. Ok? Mesmo para os nossos inimigos. Olha aí, essa gente. Aqui eu penso que está a maior, colocar a palavra correta, o maior desafio para o cristão. Gente, o que diferencia o cristianismo das outras religiões é isso. Você tem que rezar pelo inimigo. Porque você rezar pelo amigo, eu acho que não é tão difícil. Não é? Eu acho que muita gente faz isso. Agora, você rezar pelo inimigo, por aquela pessoa que você não gosta, que te machucou, que te feriu. Gente, quem conseguir fazer isso, São Paulo diz, lá na carta aos Romanos, que você acumula na sua cabeça carvões em brasa, ou seja, graça, santidade, você vai ser santo. Por quê? Porque Jesus deu esse exemplo. Ninguém sofreu mais do que Jesus injustamente. E o que ele fez? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Santo Estevão, quando morreu perdoando. Pai, perdoa. Né? Então quer dizer, todos os santos, gente, não guardaram ódio nem rancor e morreram, por isso que foram para o céu. Entenderam? Então, isso é o que diferencia o cristianismo das outras religiões. Você rezar pelo inimigo. Aí eu te pergunto, é fácil? Não é fácil. Por isso que é uma graça. Sem Deus, você não consegue. Eu quero perdoar, mas não consigo. Não consegue mesmo, claro. Perdoar, gente, é a mesma coisa que amar. Gente, estou falando do amor de Deus, tá? Então, amar e perdoar é a mesma coisa. A palavra é praticamente a mesma. Amar é dar-se, né? E perdoar é a mesma coisa. É você perdoar quem não merece, acha que merece e ainda faz mal para você. Isso é perdoar, não é desculpa. Eu te desculpo. Não, é perdoar. Desculpa é uma coisa, perdão é outra. Desculpa você dá para qualquer pessoa, você dá desculpa. Eu te desculpo, sem problema nenhum. Falando perdão. É você não guardar ódio, não guardar raiva, mágoa, ressentimento da pessoa. O que é ressentir? Sentir de novo. Entendeu? Eu não quero ver aquela pessoa nem pintada na minha frente. Eu não estou dizendo que você é obrigado a conviver com essa pessoa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não quer dizer que perdoar eu tenho que conviver com todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que você não consegue conviver. Eu também. Eu tenho pessoas também que eu não consigo conviver. Entendeu? Isso não estou falando isso. Não é conviver. Perdoar. O que aquela pessoa me fez, eu perdoo. Não guardo raiva, não desejo mal para ela, nem vingança, que ela seja feliz. E se eu encontrar com ela, bom dia, boa tarde, né? Tudo bem? Tá? É isso aí, é perdoar. É você não guardar, né, nada no coração. Então, para isso você precisa da graça de Deus, porque sozinho você não consegue. Não adianta falar, eu consigo perdoar. Não consegue. Não adianta. Sem a graça de Deus, esquece. Entendeu? Porque não é fácil. Entendeu? E por isso dizemos expressamente: vosso nome seja santificado em nós, porque pedimos que ele o seja em todos os homens. Olha, tá vendo? Então, para que o nome de Deus seja santificado, né? Homens aqui, gente, é o ser humano, tá? Sempre quando a gente se referir aqui a homens, não é o gênero masculino, é o ser humano, homens e mulheres, aquele que se abre, né, para Deus, ok? De acordo com a Bíblia, o nome de Deus podia ser santificado ou profanado pelo homem ou por Deus. A humanidade santifica o nome pela observância de seus mandamentos. Já expliquei sobre isso. Tá? Então, gente, não é à toa que a terceira parte do nosso catecismo é só sobre os 10 mandamentos. É uma pena, gente, que as pessoas acham que os mandamentos caducou.
Ah, hoje não precisa seguir os 10 mandamentos, é coisa lá do Antigo Testamento, é para os judeus. Não, Senhor. É a nossa moral. Tá? Mas também não adianta decorar, não. Estou falando aqui para decorar os 10 mandamentos, não. Tem gente que decora. Tem até uma música aí profana, não é nem cristã, profana aí. Os 10 mandamentos do amor, o cara cita lá os 10 mandamentos. Mas não é isso que nós estamos falando. Não é por fora, não. É por dentro. Não é você saber os mandamentos de cor e largar para lá. Não, é você viver os mandamentos. É diferente. Lembra daquele jovem rico? Ele perguntou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? O que Jesus falou? Guarda os mandamentos. Aí depois ele perguntou: mas eu já faço isso. Aí Jesus falou para ele: ó, se você quer ser perfeito, aí você vende tudo que você tem e me segue. Aí, gente, aí já não é mandamento, aí já é um conselho evangélico diferente. Aí não é para todo mundo. Você largar tudo para seguir Jesus, para poucos. Aí é para um padre que larga a família para poder ser um padre, é para uma freira que larga a família para viver rezando, não é? Um monge que vai lá para o deserto, deixa de abandona o mundo, né, vamos dizer assim. Isso aí é um conselho evangélico, você deixar tudo para seguir Jesus. Isso aí não é para todo mundo. Jesus não falou que isso aí é para todo mundo. Agora, os mandamentos é para todo mundo. Né? Se você quer ser meu discípulo, cumpra os mandamentos. Viva os mandamentos. E o maior deles é o do amor, que eu falei aqui aquela hora. Perdão e amor, gente, tem que ser... As duas têm que andar junto. Por quê? Porque você que convive com pessoas, você vai machucar. Ou alguém vai te machucar, ou você vai machucar alguém. Não adianta, nós não somos santos. Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos. Então, se você convive com alguém, ou você vai machucar alguém, ou a pessoa vai te machucar. E pessoas da sua família, não estou falando pessoas de fora, não. Pessoas que você ama e que você gosta. É pai, é mãe, é esposa, é filha. Não é? Não adianta. Você vai machucar essa pessoa. Uma hora você vai. Aí você tem, é por isso que você tem que amar e perdoar. Entendeu? Então isso daí. Então, gente, os mandamentos é para todo mundo. Não é só para alguns. Então aqueles 10 mandamentos ali da lei de Deus, é lá, mas não é para ficar guardado na pedra. Deus fala isso. Os mandamentos agora não é para ficar lá na pedra, é para ficar aqui, ó, no coração, para você praticar. Ok? Os 10 mandamentos. Pena que hoje eu faço a minha lei, não é mais a lei de Deus, é a minha lei. Por isso que nós estamos passando por essa crise, nós estamos passando. Não estou falando crise de dinheiro, crise de política, não é isso que eu estou falando. Crise de identidade, de pessoas, de crise de cristianismo mesmo. Entendeu? Por quê? Porque hoje as pessoas não querem seguir os mandamentos. Fala de mandamentos hoje aí na mídia. Igual a Cássia Kiss foi lá nesse... Gente, o que eu tenho visto de gente defamando a Cássia Kiss na internet, por quê? Porque ela é cristã, porque ela se declarou que ela é católica praticante. E ela foi nesses lugares, nesses programas da Rede Globo aí, e falou que, né, a Fátima Bernardes pediu até um intervalo. E os outros programas não querem nem, acho que não querem nem mais que ela vá nos programas, ou então não querem nem que ela faça mais novela. Acho que a última vez que eu ouvi falar na internet, diz que vão cortar ela do final do ano, da vinheta do final do ano, ela não vai participar. Por quê? Porque fala a verdade. O cristão... Mas você tem medo de falar a verdade? Se você tiver medo, mas tá faltando gente assim, que não tenha medo. Não é? Os mandamentos, gente, é pra gente colocar para fora, não é pra gente poder guardar, não é pra gente guardar pra gente, não. É pra gente falar, gente, vamos seguir os mandamentos da lei de Deus. Você só vai ser feliz se você seguir os mandamentos. Ninguém é feliz se não viver a lei de Deus, gente. Por quê? Alguém é mais sábio do que Deus? Mas o que o povo hoje fala? Não. Eu faço a minha lei, o meu mandamento.
Não, eu não sigo mais a lei de Deus. Não, essa lei de Deus eu não quero. Aí depois chora. Né? Aí depois pergunta, onde está Deus? A pergunta que eu mais ouço. Aonde está Deus? Né? Profana o seu nome quando transgride. Transgride o quê? Os mandamentos. Então você profana o nome de Deus quando você transgride um mandamento. E São Paulo fala uma coisa terrível. São Paulo fala que se você transgredir um mandamento, você transgride todos os outros. É mole? São Paulo fala isso. Eu não me lembro agora qual é o texto, mas ele fala. Se você profanar um mandamento, você profanou todos os outros 9. É mole? É o que mais acontece hoje. Guardareis os meus mandamentos e os praticareis. Olha aí, guardar no coração e depois praticar. Não é só guardar e parar por aí. Guardar no coração e depois praticar. Guardareis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome. Olha aí. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Está lá no livro do Levítico, no capítulo 22, no versículos 31 e 32. Vou repetir. Levítico, capítulo 22, versículos 31 e 32. Guardareis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou o Senhor. Então o Senhor da nossa vida é Deus. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder. Né? Não é as outras pessoas. Nós devemos amar. Devo amar meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha mulher. Mas o meu Senhor é Deus. Acima está Deus. Ok? Não profanareis o meu santo nome, a fim de que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Então aqui nós estamos num contexto ainda do Antigo Testamento. Então Deus aqui, mas ele coloca essas palavras, gente, não é só para o pessoal do Antigo Testamento, não. É para nós também. Quem é Israel hoje? É a igreja, somos nós. Então Deus aqui está falando para nós que somos igreja. Não é? Guarda os meus mandamentos, pratica os meus mandamentos, ensina os meus mandamentos. É isso que a gente procura fazer, graças a Deus. Não é? Nós que somos catequistas, você que é catequista, se você estiver me ouvindo, se você que ouve meus vídeos, gente, vamos colocar os mandamentos sem medo. A gente pode até ser criticado, até mesmo para os nossos alunos. Tá? Eu passei uma saia justa que eu nunca tinha passado na minha vida. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu fui pregar não, como sou pregador, fui explicar sobre os 10 mandamentos. Eu faço assim, só para você entender. Eu dou aula, preparo os meus alunos para a primeira comunhão e para o crisma. E tenho que dar os mandamentos. Então eu coloco para eles aqueles pecados que ferem os 10 mandamentos. Né? Então, em um dos mandamentos lá, eu falei da importância do corpo. Que você deve ter cuidado com o seu corpo, você não deve profanar o seu corpo, porque o seu corpo é santo. Então você não deve colocar nada no seu corpo, inclusive tatuagem. A igreja é contra você fazer tatuagem. Está em moda hoje. Eu sei que muita gente vai brigar comigo. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Mas, gente, eu estou assustado de ver negócio de tatuagem hoje. Não tem uma pessoa hoje que não tenha tatuagem. Jogador de futebol, gente. Não tem um jogador de futebol que não tenha tatuagem. Gente, você está profanando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com o seu corpo? Você sabia que você não pode colar um adesivo numa Ferrari? No carro, na Ferrari, no carro. Está lá no manual da Ferrari, você não pode colar nada na Ferrari. É um carro.
Pode ser o carro mais bonito do mundo. Mas é o carro. Se ele bater, acaba. Nosso corpo não. Nosso corpo vai para a terra, mas ele vai ressuscitar, gente. Então eu fui falar sobre isso. Um aluno saiu da sala. Um aluno meu saiu da sala. Mas, gente, eu não vou voltar atrás. Não. A igreja católica é contra a tatuagem. Não, a igreja não é a favor de tatuagem. Por quê? Porque a medicina é contra. Você sabia que a medicina... Pergunte a um médico dermatologista se é bom fazer tatuagem. Se é bom para o corpo. Dói, é dolorido, né? Depois para tirar você não consegue. E tem a parte espiritual também, gente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode ficar profanando o seu corpo. Eu estou usando aqui a tatuagem, mas pode ser qualquer outra coisa. Você tem que cuidar do seu corpo. Assim como você tem que cuidar da sua alma. Entendeu? Mas hoje, se você falar isso aí, né, as pessoas ficam com raiva de você. As pessoas brigam. Mas eu ensino isso para os meus alunos. Se eu tivesse um filho, eu ensinaria para ele. Ensino para os meus sobrinhos. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos que eu brigo com ela. Quando ela fica riscando o corpo, quando ela fica passando pintando o corpo, eu falo, não faça nada no seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus que te deu, você não precisa colocar silicone, você não precisa colocar nada. Aceite do jeito que Deus te deu. Entendeu? Do jeito que Deus te deu. Claro, se você tiver um defeito, é diferente. Aí você deve arrumar. Tudo aquilo que você deve fazer para melhorar o que está com defeito. Eu não estou falando vaidade. Tem coisas que as pessoas fazem por vaidade e morrem. Quantos não morrem para fazer negócio de beleza e morrem? Eu não fico com pena. Deus que me perdoe, mas eu não fico com pena quando é por vaidade. Agora, se você tem algum defeito, precisa consertar, beleza, não estou falando disso. Né? Agora, a pessoa já é bonita, né? Gente, a mulher não precisa de arrumar nada. A mulher já é perfeita. Nós homens, tudo bem, nós somos feios. Entendeu? Agora, a mulher não. A mulher é a coisa mais linda que Deus fez. A mulher não precisa de nada. Entendeu? Nada, nada, nada. A mulher já é perfeita por natureza. Fica aí arrumando mais coisas aí. Pra quê? Botando silicone, botando isso, botando aquilo. Essas mulheres que botam faz musculação, fica aquele igual o homem. Entendeu? Não, gente. Você tem que ser feminina. A mulher tem que agradar um homem do jeito que ela é. Como mulher. O homem gosta da mulher feminina. Entendeu, gente? Então, entenda. Assim como nós temos que santificar o nome de Deus, não é? A gente também temos que nos santificar. Entendeu? Então, gente, espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei, tá bom? Na próxima aula, nós vamos para o próximo pedido, que é: venha a nós o vosso reino. Que reino é esse que nós estamos pedindo? Venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Né? Nós vamos meditar sobre isso. Isso é outra coisa que muita gente não entende. Né? As pessoas acham que o reino de Deus é uma coisa, mas não é. Nós vamos explicar na próxima aula. Tá? Então, gente, que reino é esse que nós pedimos? Venha a nós o vosso reino. Né? Será que é o reino da festa? É o reino da... É um reino... Infelizmente, hoje está um reino mundano, né? As pessoas hoje só querem saber de curtir a vida. Vamos curtir a vida. E Deus fica lá para trás. É o que nós vamos meditar na próxima aula. Então, não perca. Continuo pedindo a você. Se inscreva no nosso canal, por favor. Compartilhe os nossos vídeos, ok? Mande para outras pessoas. E nós vamos continuar aí na nossa meditação sobre o Pai Nosso. Cada vídeo nós vamos meditar uma palavra para a gente poder não confundir os pedidos. Então eu quero em cada vídeo fazer meditar um pedido do Pai Nosso, ok? Então nós vamos, se Deus quiser aí, para a gente poder fixar melhor, entender melhor. Porque se a gente ficar falando mais de um, a gente vai atropelando, e a gente acaba não entendendo nada. Então, explicando um por um os pedidos, você vai entendendo, então, a importância dessa oração. Ok? Gente, não preciso dizer mais nada. Se for o próprio Jesus que ensinou,
Né? Não precisamos falar mais nada. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.